convido para subir aqui ao palco, para que se sente ali naquelas duas cadeiras. O secretário de Administração e Finanças, Matheus Prado. O secretário de Governo, Antônio Osório, também. E agora, para conduzir toda a apresentação, o prefeito de Taubaté, senhor Sérgio Vitor. Bom dia, turma. Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Isso aqui é para passar os slides. Ajuda vocês, se eu ficar aqui na frente, ou não tem problema? Bom, vamos lá, turma. Queria começar agradecendo a Unital. Recebi os vídeos da turma trabalhando aqui ontem à noite para deixar o auditório pronto. Muito obrigado aqui aos representantes da Unital. Queria agradecer o presidente Richardson, Bob, Zelinda, o vereador Lentinho, o Isaac, Nicola, o Ariel, o nosso Neneca, a vereadora Thalita. Muito obrigado pela presença de vocês e a equipe. Gostei de todo mundo? Acho que o Beto Barreto não veio, né? O Beto Barreto aqui atrás. E a todos os representados aqui pela equipe. Agradecer a todos os nossos secretários, a imprensa presente. Esse é um dia importante para a gente, um marco desse começo da nossa gestão, reforçando o nosso compromisso com a transparência, com o respeito com o dinheiro nosso, dos taubatianos, com o respeito e compromisso com a verdade, para a gente conseguir chegar aqui e apresentar para vocês como a gente encontrou a prefeitura e as medidas que a gente vai tomar daqui para frente. Esse dia não tem a intenção de caça às bruxas, mas tem a intenção novamente de mostrar a foto. Olha, dia 1º de janeiro de 2025, foi assim que a gente encontrou a situação financeira da prefeitura de Taubaté. Então, agradeço novamente a presença de vocês para acompanhar com a gente e nos apoiar nas soluções. Onde que eu miro aqui? Oi? Um detalhe importante é ligar o... Agora vai. Então, como eu falei, diagnóstico orçamentário e financeiro. Vamos lá, né? A gente já falou isso exaustivamente. A gente sabe que a prefeitura, desde 2017, gasta mais do que arrecada. Desde 2022, a despesa pública cresceu 8,6% a mais do que a receita, revelando uma perspectiva de insustentabilidade fiscal, inclusive com vários apontamentos do Tribunal de Contas. Senhor prefeito, com licença, gostaria só de mencionar que no ano passado, no último relatório quadrimestral, feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi feito um apontamento específico para que a prefeitura analise e respeite o artigo 167A da Constituição Federal, que fala exatamente na correlação entre as despesas correntes e receitas correntes, que quando supera 95, o município tem que fazer a contenção de gastos. Ou seja, a relação entre despesas correntes e receitas correntes significa mais gastos do que arrecadação. E o município de Taubaté tinha ultrapassado o 95, chegou a 95,78%. Isso justifica a adoção por parte do município de várias medidas de contenção de gastos, entre outras, criação de despesa obrigatória, a realização de concurso público. Então, o município tem que observar, porque é um apontamento do Tribunal de Contas que pode reverter em condenação para o município. Bom, e aí, obviamente, isso já vem acontecendo há um tempo e a gente precisa corrigir a rota urgentemente. Um grande desafio aqui, que já foi discutido na Câmara Municipal, vários vereadores citaram, quando a gente olha para o orçamento da cidade, tem duas questões que chamam muito a atenção. O primeiro é superestimar a receita. Então, aqui, na LOA aprovada na Câmara Municipal, ela está superestimada em 178 milhões de reais. Ela conta com o dinheiro da venda de terrenos, de um projeto de lei que nem foi aprovado na Câmara, em 140 milhões, e aí também considerando que teria sido vendido pelo preço estimado. E com o incremento da planta genérica em 20 milhões e mais 18 milhões de outros casos. Então, tem 178 milhões de reais na linha da receita que simplesmente não existem. Foi aprovado, mas ele não dá para contar com essa receita porque não foi aprovada essa legislação. E do outro lado das colunas, né, na coluna da despesa, você tem despesas subestimadas. Então, vou dar dois exemplos aqui. A merenda escolar, o valor do contrato dela é
O que tem alocado para pagamento na linha orçamentária são 60 milhões a menos. Então a gente vai precisar encontrar dinheiro para suprir os contratos vigentes da Prefeitura. E tem 42 milhões de reais a menos na linha folha de pagamento. Então essa situação, né, demanda uma ação imediata e a gente já tem feito. O diretor de planejamento estratégico tem ido todos os dias em diversas secretarias para olhar com os secretários linha a linha dos seus contratos para garantir que o que está no orçamento reflete a realidade. É óbvio que a gente tem a condição e a obrigação de sentar com cada fornecedor e renegociar os contratos, mas de cara a gente sai com 100 milhões de reais em despesas que simplesmente não foram incluídas no orçamento. E aí a gente falou, né, de superestimar o orçamento. Então aqui, só nos últimos anos, né, acabou que saiu aqui de 2024, né, mas o orçado realizado em 22 foi muito próximo da realidade, mas 23, o realizado foi 16% a menos do que o orçado aprovado na Câmara. Em 2024 foi mais ou menos 6%, né? Acabou saindo aqui na apresentação, mas foi mais ou menos 6% a menos do que o orçado. Em 2025, se a gente tirar lá os 170 milhões, dá 1.687 bilhão. A gente revisou isso simplesmente tirando o que foi orçado, mas que não tem na conta. Sem contar os riscos de simplesmente ter uma arrecadação menor, né, por queda de receita, por queda de arrecadação, por crise financeira. Então a gente está considerando um revisado a princípio de 1.687 bilhões. Simplesmente, de novo, tiramos o valor da conta que a gente sabe que não tem previsão de receita. Aqui começam os dados ainda mais preocupantes, né? Quando a gente sentou na cadeira e a gente foi ver os restos a pagar. O que são os restos a pagar? Tudo que foi prestado de serviço e produto e despesas que vem do ano anterior. Serviços, produtos, enfim, 207 milhões de reais, previdência a pagar 32 milhões, outros encargos da folha 7 milhões de reais e valores diversos ali, mais 9 milhões de reais. Então, o que a gente encontrou de restos a pagar no primeiro dia foram 255 milhões de reais de valores que foram, entre aspas, aí, empurrados para serem pagos em 2025 e aí, boa parte disso, né, a maior parte disso sem valor alocado para pagar. A gente fez questão de trazer aqui porque isso é uma dúvida de várias pessoas, mas quem são os principais credores? Então a gente selecionou os 10 maiores credores. São quantos no total, Matheus? Você lembra? Nós temos 232. São 232 fornecedores sem receber da Prefeitura hoje. A gente selecionou os 10 maiores para vocês terem uma clareza, né? Então a Eco Taubaté está há bastante tempo sem receber. 34 milhões de reais em aberto até 31 de dezembro. IPMT, que vai ser um grande desafio, 32 milhões. A empresa da merenda escolar, 30 milhões. Essa empresa de obras literárias, de livros didáticos, 8,5 milhões. A ABC Transporte Público, 6,3. FUNCAB, 6,3. O CIMUB, Sistema Municipal de Bolsa de Ensino, 6,1. A Milclean, 5,8. A empresa de monitoramento aqui, 5,5 milhões. E o SAMU, 3,7 milhões. Esses são os 10 principais credores da Prefeitura hoje, esperando o recebimento, e a gente já fez um esforço grande de começar a convocá-los ali para a renegociação. Aí entra algo ainda mais agravante, né? O empréstimo do CAF, parcelas não pagas até 31 de dezembro de 2024, já somam 191 milhões de reais de dívida agora com o governo federal. 172 milhões do principal, 5 parcelas que não foi pago, e 19 milhões de juros acumulados até 31 de 12, né? Então, anualmente eles vão sendo reajustados. Isso aqui talvez seja o que mais chama atenção para a gente deixar esse alerta, pedir ajuda não, né? Mas reforçar com vocês também que tem relacionamento político. A gente não pagou o CAF, a Prefeitura não pagou o CAF, o governo federal era o fiador, e ele foi e pagou o CAF. Então, hoje, isso aqui a gente deve para o governo federal. Existe uma liminar que segura o repasse do governo federal, que mantém o repasse do governo federal para o município. Se essa liminar cair,
de uma hora para outra, eles vão reter o repasse do fundo dos municípios, e aí você tem 191 milhões dentro do ano, de uma vez fora do seu caixa para trabalhar. Esse aqui é o maior risco de tudo isso que a gente está falando, é essa liminar cair. Então, a gente precisa encontrar maneiras de renegociação, que já tem, né, interlocutores para conversar com o governo federal, para a gente encontrar os caminhos. A gente já está fazendo a tarefa de casa para demonstrar que a gente está empenhado em encontrar a solução, mas o grande desafio é alongar essa dívida aqui e garantir que a gente consiga fazer que isso caiba no nosso caixa, no nosso orçamento. Então, turma, somado aqui, dívida vencida até 31/12, 255 milhões, mais 191 do CAF, a gente recebe dia 1º com 446 milhões, faltando, com 446 milhões a pagar dos anos anteriores. Isso significa mais de 26% do orçamento revisado. É mais de 1/4 do orçamento só de dívidas passadas. Mas calma. Perfeito. Só um minuto. Se me permite um comentário. Infelizmente, esse valor de 446 milhões ele vai aumentar. A gente trouxe aqui dados extraídos do sistema, dados oficiais, né? Então, quando a gente fala de 255 milhões de restos a pagar, são notas fiscais ou valores que precisariam ser pagos e não foram e passaram para o próximo exercício. Só que a gente vem descobrindo processos em que ainda há credores a receber e que os empenhos foram cancelados. Então, assim, há prestadores de serviço que hoje vêm, enquanto a gente está fazendo negociações de contrato, falam, olha, não é só isso, eu tenho mais tanto de serviço que foi prestado. E a gente vai procurar um empenho dentro do processo, o empenho foi cancelado. Então a gente não consegue ter esse relatório, porque isso não está em lugar nenhum, essa informação, mas o empenho foi cancelado. Isso, infelizmente, a gente vai descobrir ao longo do tempo, contando, logicamente, com a ajuda de cada secretário de revisão de contratos, mas esse valor vai aumentar. Isso aconteceu ontem à noite, né? A gente já tinha preparado toda... Aí, o que a gente vai ter que fazer? O prestador de serviço vai ter que apresentar a nota assinada, me explica melhor aí. O empenho foi cancelado. Você tem que demonstrar que recebeu o seu serviço e que a prefeitura assinou a prestação de serviço. Né? Aí ele tem sim o direito de receber. Um dos exemplos aí, até mesmo de cancelamento de empenho, então, por exemplo, essa dívida aí de 255 milhões, de cara já seria maior em aproximadamente 60 milhões, porque os empenhos que foram realizados para pagar o CAF foram cancelados. Né? Então tinha aí um pouco mais de 60 milhões empenhados em 2024 para pagar o CAF, que foi cancelado. Mas a dívida continua. Né? E vários outros contratos que a gente vê que o empenho foi cancelado, o serviço foi prestado, e vão chegar ao longo do tempo para a gente resolver. Obrigado, Matheus. Vamos lá, e o que a gente encontrou de dinheiro em caixa, né? Fonte 1, R$0, tá? Conta zerada. Mas tinha sim 45 milhões de verbas vinculadas, que são aquelas com destinação já encaminhada. Então, por exemplo, aquela obra que vocês acompanharam no portal da Mantiqueira, que está acontecendo agora, né? Já tinha o recurso do Estado vinculado. Então, a gente tem que pagar e fazer o pagamento, mas tinha ali dinheiro que veio do Estado reservado para aquilo. Então, 45 milhões de reais que a gente tinha para 255 milhões de restos a pagar, mais 191 milhões de dívida com o CAF até dia 31. E aqui, né, para dar mais clareza e transparência também, tá bom, mas quais são essas dívidas de acordos que a gente tem para pagar? O CAF, sem contar o para trás, né, ainda tem mais 235 milhões até dezembro de 27, e aqui vale uma ressalva que a gente fez bastante crítica sobre isso. Esse processo do CAF poderia sim ter sido alongado em mais parcelas, isso daria uma sobra, uma folga para o município conseguir pagar as parcelas e continuar os seus serviços essenciais. A Finisa, até outubro de 2029, 18 milhões. O PAC, que é uma contrapartida dos programas do governo federal, 2 milhões. PMT, até junho de 34, 261 milhões. Eco Taubaté, até dezembro de 25 milhões. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, o contrato da Eco Taubaté, a gente paga de acordos passados 7 milhões de reais e de serviços 5. Hoje a prefeitura paga mais para a Eco Taubaté por dívidas passadas do que pelos serviços realizados. A gente está vendo o desafio da cidade com mato alto, com zeladoria. Sem ter coleta seletiva, enfim, tudo isso vocês já sabem.
uma dívida antiga da Sabesp até 27, 17 milhões, o Simub até janeiro de 26, 5 milhões, e precatórios até abril de 2028, mais 96 milhões de reais. A gente está tentando deixar bem claro e transparente e tentando explicar um pouco mais a matemática aqui, né? Somado as dívidas de acordos para frente, desse ano para frente, são 658 milhões. Novamente, um valor muito alto. Vamos tentar separar aqui e quebrar esse dado para vocês entenderem. Dívida vencida até 31 de dezembro de 24, 446 milhões, aquilo que a gente falou, CAF mais restos a pagar. Dívidas de acordos entre 2025 a 28, nos 4 anos de mandato, 575 milhões no total. E dívidas de acordos totais durante o mandato. Então, isso durante os 4 anos que nós temos, Câmara Municipal e Prefeitura, 1,02 bilhão de reais a vencer. Qual que é o grande drama? O desafio, né? Não, desculpa a palavra. É que isso aqui são de dívidas e serviços que não geram mais nenhum valor para a sociedade. Isso aqui é tomado do orçamento, e aí a gente tem um hospital semi-fechado, com pouco leito, a gente tem coleta seletiva não sendo realizada, a gente tem desafios de infraestrutura pela cidade que vocês acompanham, vários deles são nos bairros de vocês. Isso interfere em uma coisa muito importante para nós, gestores públicos, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, secretários, que é o tempo de resposta. Se a gente não tem caixa, quando abre a cratera da estiva ali na Antônio Filadelfo Pinto, se não tem caixa, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que precisa fazer, a gente tem um bom diagnóstico, mas se não tiver orçamento, o seu tempo de resposta demora para você acolher os desafios da sociedade, de todo mundo que está lá do outro lado, assim como nós, ralando, transpirando para pagar os seus impostos em dia. Esse é o valor, então, desses 4 anos, né? Que a gente separou aqui, né? Em 2025, e aqui talvez seja o grande desafio para a gente trabalhar junto, 195 milhões de dívidas de acordos que vencem esse ano, mais os 446 milhões que vieram do ano passado, ou de resto a pagar, de carro, enfim. Esse é um valor que toma, já vou apresentar para vocês, então aqui no ano que vem, 165 milhões, 157 vence em 2027, e em 2028, 58 milhões, e ali de 2029 para frente, somado ali, né, vocês viram que algumas contas vão até 2034, hein? 83 milhões de reais. Só um pit stop aqui, está claro? Obrigado. Valor total entre dívidas e acordos da Prefeitura de Taubaté no todo, 1,1 bilhão de reais. A gente passa de 1 bilhão de reais que a Prefeitura hoje deve entre empréstimos, acordos, e como eu falei, que é um dinheiro que hoje não gera valor para a sociedade, e alguns, por exemplo, a gente não é contra empréstimo, a gente não é contra financiamento, isso ajuda você a tomar, a conseguir executar serviços e obras mais rapidamente. O grande desafio é quando são mal executados. Então, como eu falei para vocês aqui, turma, o nosso grande desafio de começo, dívida vencida até 31 de dezembro de 24, 446 milhões, dívidas e acordos de 2025, né, das parcelas que vencem esse ano, total 641 milhões de reais. 38% do orçamento revisado de 2025 está ali alocado para pagar serviços, dívidas, acordos passados. Eles não existem no nosso orçamento e não dão ferramentas para a gente ajudar a prestar serviço para Taubaté agora. Óbvio, esse é o nosso esforço enorme de alongar dívida, de sentar com todos os fornecedores, de renegociar e tentar prazos maiores, tentar desconto. O desconto normalmente é mais difícil, porque o desconto você consegue numa negociação quando você consegue adiantar o pagamento. Então, obviamente, a gente vai ter dificuldade de fazer isso. 38%, eu falo orçamento revisado, né? A gente pode conseguir arrecadar mais, mas esse revisado de hoje está comprometido. Vamos lá, tá bom, a gente tem esses grandes desafios, né? Mas o que a gente já está fazendo nesses 23 dias aí de trabalho? A gente fez o decreto, né, de redução em 30% de custos. Queria agradecer a todos os secretários que têm se empenhado junto com a Secretaria de Governo para encontrar os excessos, para encontrar as gorduras, para revisar a RH, para olhar
aonde tem oportunidade de redução de custo sem prejudicar o serviço para os taubatianos. Aqui, uma decisão dura, né? O cancelamento de concursos, mas como o próprio secretário Osório disse, vários dos concursos não poderiam nem ter sido abertos, ou teriam que ser muito melhor justificados. Então, a gente vai ter que tomar algumas decisões mais duras, especialmente porque a folha de pagamento também está chegando num limite prudencial importante. Renegociação de dívidas, queria agradecer os dois que lideraram esse processo, junto com os secretários. São 179 fornecedores, com valores até R$200 mil e 48 acima de 200 mil. Então, a gente abriu uma negociação, quem aceitar 30% de desconto, a gente fez a conta, né? Fizemos vários esforços financeiros junto com os secretários para alocar o dinheiro para começar a renegociação. Queria agradecer, inclusive, vários dos fornecedores que aceitaram esse acordo. É óbvio que é muito ruim, muita gente sai chateada, mas estão ajudando o município a colocar a casa em ordem, aceitando os 30% de desconto e aí sim adiantando o seu pagamento. A gente está indo do menor para o maior, né? Porque normalmente também os menores fornecedores ali são os que mais têm essa dependência desse acordo. Até hoje, a gente conseguiu renegociar um valor mais ou menos de R$7 milhões e já conseguimos R$2 milhões em desconto. Então, novamente, agradecer a todos os fornecedores que toparam. Tem alguns que estão refletindo, por favor, nos ajudem e venham com a gente. Uma campanha de cobrança e renegociação de ISS tomado e não repassado. Então, o departamento, na Secretaria de Finanças, está olhando também os impostos devidos à Prefeitura para a gente montar uma campanha de renegociação e chamar essas pessoas para conversar. Revisão eu estou vendo algumas pessoas tirarem foto também, depois a gente vai disponibilizar a apresentação completa para todos, tá? A revisão de contratos, aí vocês têm esses serviços continuados, né? A gente vai chamar um a um para conversar, para, sem redução de serviços, conseguir fazer uma renegociação de valor. E aí olhar também linha a linha, porque a gente já viu que em diversos contratos tem serviços que o município não precisa mais. Então, fazer a supressão também, olhar preço e efetividade do município. Queria reforçar aqui, né? Esse é um dos grandes desafios da nossa gestão. Como vocês viram, a gente alongou um pouco as metas, mas a meta de tecnologia para o secretário do Danilo é a mais rápida aqui, né? A gente pegou uma prefeitura numa situação analógica. A gente tem dificuldade de entender os dados, a gente tem dificuldade de confiar, né? O próprio sistema financeiro, um relatório num dia, no outro dia, sem alteração nenhuma de dados, sai número diferente. Então, a gente está usando os sistemas da prefeitura e depois contrapondo. Outro exemplo que a gente deu recentemente, né? A fila de espera para exames de ultrassom, tem 22 mil pessoas na fila, uma pessoa de 2011. Eu espero que ela já tenha sido atendida, esteja bem, mas essa fila pode ter diversas pessoas que já fizeram atendimento, ou que não precisam mais, ou fizeram no privado, ou fizeram na própria rede pública e não foi dado baixa. Então, ter sistemas eficazes vão ajudar a gente também no tempo de resposta, para a gente ter um diagnóstico melhor do problema e das soluções. Então, a semana que vem a gente refaz o treinamento do UNDOC, né, que é uma plataforma essencial para a nossa gestão, com todas as secretarias. Convido aqui os vereadores também, até depois procurar o Danilo, para ver se quiserem participar com alguma secretaria ou outra. Seria legal, talvez, participar junto com o Oliveira Neto de zeladoria, que hoje é um dos grandes pedidos de demanda, né, para a gente fazer em conjunto, mas esse treinamento do UNDOC vai ser muito importante. Por quê? Hoje, às vezes, a gente recebe pedido pela rede social, só do relacionamento com a prefeitura, né, sem contar processos internos. A gente recebe pedidos de diversas maneiras. Olha, no comentário da rede social, a gente vai ter muita dificuldade de gerir e controlar as demandas. Se vierem para um canal único, o sistema já direciona para quem precisa. O recadastramento de imóveis. Então, a gente não tem com clareza hoje todos os ativos da prefeitura. A gente está recadastrando. Tem dois motivos aqui, né? Um, para a gente conseguir fazer um projeto de lei, que a gente conta com vocês, para fazer uma venda de ativos que ajude a gente a colocar a casa em ordem. E outro também, para a gente conseguir ter justiça ali e fazer a cobrança devida dos imóveis que estão irregulares. Revisão da dívida ativa, a gente está estudando também a securitização da dívida, né, que é uma ferramenta nova que a gente pode trabalhar para antecipar e trabalhar com a dívida ativa da prefeitura.
revisão dos procedimentos de compras. A gente deu um exemplo recentemente nas redes sociais também. Ao invés de usar a base de cálculo pesquisas do mercado, a gente vai usar a Base Nacional de Compras Públicas. Na verdade, está na lei, inclusive, né? Não está nem inventando a moda, a gente está cumprindo a lei, e teve um contrato que estava com média ali de preço de 11 milhões e caiu para 2 milhões. Criação de centro de custos para uma gestão financeira eficiente. Então, novamente, ferramentas básicas de gestão aqui para a gente melhorar a nossa governança, para a gente melhorar o nosso controle, revisão de processos internos. Isso aqui economiza tempo demais, e tempo para a prefeitura, obviamente, é dinheiro, né? Menos gente fazendo mais coisas. E aqui também, mais ligado ali à Secretaria de Planejamento, com a Marcela, para a gente conseguir acelerar a aprovação de projetos, obras. A gente sempre fala, né? A construção civil pode ser o principal parceiro de um município, né? A construção civil paga ISS de obra, que é imposto municipal. Se um terreno vira uma casa, é o IPTU que aumenta. É pedreiro, gesseiro, eletricista, uma cadeia imensa de pessoas trabalhando, loja de materiais de construção, enfim, todo mundo ganha, né? O ITBI também, na transferência de imóveis, é um imposto municipal. Então, revisão de processo interno para a gente ganhar tempo, dinheiro e também aumentar a receita e, mais legal ainda, né? Atender melhor o tabatiano. Já convidando a Câmara Municipal para construir com a gente. Depois, semana que vem, a gente vai convidar vocês para a gente apresentar no detalhe. Mas um programa de demissão voluntária, né? A gente tem visto ampliando o número de pedidos de licença por 3 anos de servidores, licença não remunerada, né? Então, a gente quer abrir um programa de demissão voluntária que a gente dê condições para hoje, quem queira sair da prefeitura, tenha um benefício de saída. Hoje a gente está com mais ou menos 6.700 servidores, novamente, né? O programa de demissão voluntária, né? Então, a gente quer ajudar os servidores que hoje querem buscar um novo caminho a tomar essa decisão. Eu enxergo de longe, queria citar aqui a presença do vereador Diego Fonseca. Eu nunca sei se é ele ou o irmão gêmeo dele. É o Diego. Obrigado pela presença, Diego. Chegou mais alguém dos vereadores? Aqui, a gente vai fazer um decreto de doação, né? Hoje, felizmente, tem alguns parceiros que estão vindo abrir negócio na cidade, ou estão vindo investir na cidade, que alguns ofereceram uma contrapartida para poder nos ajudar. A gente vai fazer um decreto de doação para poder legalizar esse processo e a gente conseguir ter ajuda também da iniciativa privada. Um pacote de concessões, já conversei com alguns vereadores. A gente tem hoje diversos parques e praças abandonadas ou que tomam um tempo e esforço da própria prefeitura para cuidar, que a gente consegue oferecer um serviço melhor para o tabatiano, uma experiência melhor e reduzir também, obviamente, os nossos custos. Isso aqui vai ser um grande projeto para a gente discutir com a Câmara Municipal em parceria. O escritório de projetos, que pega gente de todas as secretarias aqui, de esportes, do planejamento, de serviços públicos e obras, de educação, de saúde, para a gente conseguir captar mais recursos. Vou dar um exemplo, né? O programa federal, o PAC, no último ano, Potim, um município bem menor que Taubaté, conseguiu 3 projetos com o governo federal e Taubaté conseguiu 2. Tenho certeza que se a gente tiver mais projetos e mais engajado com o apoio da Câmara Municipal, a gente vai conseguir mais recursos para obras. E aí, só um parênteses, né, dando um foco principal aqui, que está na mão do secretário Gabriel de Meio Ambiente, junto com Marcela e Oliveira Neto, as obras de infraestrutura que já tem recurso liberado para a gente fazer, e a meta, né, uma das grandes metas é fazer a licitação dentro dos 100 dias, as obras de infraestrutura para combate à enchente na Avenida do Povo e lá no Campos Elíseos. E aí, obviamente, a contratação de uma auditoria externa, a gente já tem uma consultoria nos ajudando, ou vai começar agora, né, nos ajudar a revisar toda essa questão financeira, mas também uma auditoria externa para revisar os principais contratos e a gente conseguir encontrar as melhores soluções. E para encerrar, turma, vocês viram os dados, né? São alarmantes. A gente tem que trabalhar em conjunto para a gente conseguir sair dessa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. A gente já sabia do tamanho do desafio quando decidiu entrar aqui na campanha, enfim, na eleição, já sabíamos exatamente o tamanho do desafio. A gente
tem algumas surpresas no caminho, né? E depois a gente já está programando outras, aí a gente pode desenhar modelos juntos coletivas ou apresentações que a gente quer apresentar para vocês como a gente encontra os nossos prédios públicos também, como a gente encontra os nossos serviços, porque a gente tem essa grande dívida, mas o serviço de saúde não está adequado, o número de leitos ainda é muito aquém do que a gente precisa para atender bem o taubatiano. Os nossos prédios escolares, infelizmente, não estão numa condição razoável, então a gente tem uma dívida e um grande desafio de infraestrutura. Hoje a gente sofre com um problema de drenagem. Sabendo o tamanho do desafio, eu queria agradecer e reforçar aqui também todo o nosso time, que está motivado e empenhado, sabe aonde a gente entrou, sabe o porquê a gente entrou aqui, mas também já sabe que estão aqui para trabalhar para a gente encontrar e entregar o pavimento para a luz no fim do túnel. Eu tenho extrema confiança nas pessoas que a gente escolheu, tenho extrema confiança na Câmara Municipal e na responsabilidade de vocês com a cidade para a gente encontrar juntos as melhores soluções. Acho que já tive reuniões com quase todos, cada um na sua área, todos com uma ideia muito boa, seja para atrair novas empresas, seja para melhorar nossa cultura, seja para atender melhor as nossas pessoas em situação de vulnerabilidade. Agradecer a imprensa também, a gente precisa, e contamos com vocês para reforçar também sempre com transparência o tamanho do desafio. A gente está aqui confiante que, apesar da situação financeira, a gente vai ter uma cidade que a gente merece. Queria agradecer a vocês aqui por estarem comigo nesse palco, agradecer ao Unital novamente, e encerramos por aqui para abrir para as perguntas. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Nós achamos interessante a colocação da abrangência da transparência, como que a atual administração está encontrando o município. Demonstra uma responsabilidade muito grande com a comunidade e o desejo de querer acertar. Mas em Vazou Espécie, por exemplo, a contrapartida, a dívida está aqui. O que podemos fazer estando endividado, sendo que nós temos a obrigação de cumprir regulamentos de percentual para a educação, para a área da saúde. Eu quero saber o seguinte: como que o município está se preparando, como que a administração está se preparando para captar novos recursos? Por exemplo, questão da cultura, que é uma área que a gente representa. Há um projeto, há uma lei que possibilita que as empresas possam aplicar recursos e abater, obviamente, só que, um detalhe, só foi regulamentado o esporte, para a cultura não foi regulamentado até hoje. Essa é uma questão. Em relação a essa questão também, dentro dos recursos, esse escritório que será montado, ele terá a questão de captar novos recursos, trazer, até o prefeito falou, o presidente da área da cultura, a secretária nova já era voltada para essa área de educação. Os outros secretários também têm esse viés, poder buscar recursos. É só isso. Boa pergunta. Então, o escritório de projetos, trabalhando um pouco mais, tem também a missão aí de ajudá-los a capacitação, para vocês também aprenderem a desenhar os projetos e a captar recursos. Então, tem melhorias legislativas que a gente pode fazer, tem mais apoio para a gente conseguir envolver a iniciativa privada, né? A gente tem uma reunião em breve com os contadores também para apresentar, se quiser complementar, para apresentar para eles os benefícios de aportar dinheiro nos projetos incentivados. Então tem também esse caminho. A gente queria escancarar para vocês o tamanho do desafio que a gente vai enfrentar. E por isso temos tomado e vamos continuar tendo que tomar algumas decisões um pouco mais duras, mas a gente vai ter que ser muito criativo para conseguir entregar os serviços que não podem parar, né? Especialmente agora, como eu falei, parceria com a iniciativa privada, o decreto de doação, o escritório de projetos, tudo isso está em linha com o que o senhor falou. Nosso secretário Marcos Tolomio está à frente dessa liderança para fazermos uma grande arrecadação da população de fundos, de dinheiro, de isenção de imposto de renda, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, para contemplar os nossos fundos, principalmente fundo da infância, fundo do idoso, que podem ter essa isenção fiscal. Então nós temos uma reunião agendada, o Marcos Tolomio está lá, no dia 7 de fevereiro, com os contadores da cidade, para a gente envolver a população nesse processo coletivo de ajudar
nesses projetos de fundo, porque o dinheiro de fundo ele é muito bem-vindo e ele permite aí uma aplicabilidade imediata mediante os projetos apresentados. Cultura social e esporte, não? O Fernando também é especialista em projetos, então trabalharemos bastante nessa linha. Xandu Alves, do Jornal O Vale. Bom dia a todas e todos, bom dia, Sérgio, secretários. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou muito da aproximação do privado com o público, né? A gente tem visto algumas outras cidades, inclusive o crime organizado, aproveitando algumas brechas, entrando em prefeituras. Eu queria saber quais são os mecanismos de transparência, de cuidado que vocês terão, justamente para, ao atrair a iniciativa privada, não abrir espaço para atrair problemas e também para deixar muito claro onde é que tem dinheiro privado, você está beneficiando A, B ou C, como é que você pretende trabalhar isso? Obrigado. Obrigado, Xandu. Boa pergunta. Bom, com critérios claros de governança, cumprindo a lei de chamamento público de licitações, tendo os comitês de fiscalização dos contratos muito melhor organizados. Enfim, esse é um risco que tem em todas as cidades, né? Inclusive, são riscos que nós já temos hoje, porque vários dos serviços já são executados por empresas. Isso pode acontecer não só quando a gente fala de concessão, mas, por exemplo, quando você abre um processo licitatório, você não conhece necessariamente as empresas que estão ali que ganham a licitação. Hoje é tudo online, né? Então, governança, seguir a regra, colocar a gente certa no lugar certo, é um conjunto de fatores que minimiza esse risco. Boa essa pergunta, porque hoje a gente enfrenta um momento de grande quebra de paradigma com relação a isso, né? Então, toda vez que a gente falava em órgãos públicos e falava de empresas privadas, havia um vácuo aí de que, olha, eu não posso ter contato com a empresa, porque senão pode haver algum conluio, algum combinado. A própria nova lei de licitações deixou isso um pouco mais aberto, da gente ir até as empresas, isso de forma transparente, para que a gente traga o que realmente o órgão precisa adquirir. Nada melhor do que as próprias empresas que estão no mercado de nos apresentar boas soluções. Eles vivem disso, estão se especializando cada vez mais nisso. Então hoje existem uma série de documentos que a gente pode se utilizar para que as empresas nos ajudem nisso. Por exemplo, tem um documento técnico chamado Estudo Técnico Preliminar, que uma das fases é ir até o mercado para ver quais são as soluções hoje que o mercado apresenta para determinado objeto. Tem uma outra modalidade licitatória que chama diálogo competitivo. Basicamente é você não saber como resolver um problema e levar isso até o mercado para que de forma transparente eles tenham um diálogo com o órgão público e a gente encontre uma solução. Então, são esses mecanismos que a gente também vai usar para que o serviço efetivamente chegue na ponta e a gente contrate um serviço que dê resultado de uma forma eficiente. Mas, por exemplo, o decreto de doações vai regulamentar isso. Então, por que a gente vai fazer? Porque a gente quer deixar muito claro e transparente o que a gente está pedindo, o que alguém está doando e o como, né? Então, de novo, reforço para todos que têm amigos que queiram me ajudar, depois do decreto de doações, por favor. Peço a gente vai fazer um pacote de adoção de praças, adoção de rotatórias, enfim, a gente vai tentar trazer a iniciativa privada o mais perto possível. Transparência, governança, manter proximidade, né, de resposta e bom diálogo com a imprensa. Temos aqui os grandes responsáveis pela fiscalização. Então, a gente sempre fala, independente de ser base ou oposição, o papel fiscalizatório tem que ser feito. A gente não tem compromisso com ele. Se achar que a gente está errando, cobra e a gente vai corrigir. Certo? Alaurive Santos, da TV Vanguarda. Eu queria entender um pouquinho sobre esses valores, né, das dívidas. Vocês falam em 446 milhões, que são dívidas já vencidas. A gente até fez essa semana mostrando essa primeira iniciativa de negociações para as dívidas menores, um valor perto aí de 4 milhões. Esse pacote todo de medidas que vocês apresentaram aqui, concessões, PDV, todas essas iniciativas, quanto que isso vai reverter diante dessas dívidas vencidas e que estão para vencer? E como garantir também que essas medidas não vão atrapalhar serviços públicos? Bom, vou começar pelo PDV, né, que envolve diretamente a mão de obra, né, o RH. Dentro do PDV tem a gente tem a etapa onde a gente avalia e pode conceder ou não também, a gente vai deixar aberto das áreas, mas tem que ter a permissão justamente para a gente olhar, olha, esse setor ou essa área aqui é essencial, a gente não consegue fazê-lo agora. Mas, por exemplo, concessões, a gente está em todo o estudo de viabilidade, a gente está aqui há 23 dias, então agora, durante os 100 dias, a gente já vai ter alguns estudos prontos
que são todas estimativas, né? Por exemplo, uma concessão do Parque do Itaim, que é um desejo nosso. Precisa do estudo de viabilidade inicialmente para você conseguir entender quanto que se cobra de outorga, ou até mesmo depois a gente calcular quanto que o parque, por exemplo, tem de custo para a prefeitura de manutenção. Então não é uma conta fácil e nem simples, né? Voltando ao PDV, o PDV depende. A gente pegou o modelo de Pinda. Em Pinda, inicialmente, na primeira rodada, 10% dos servidores aderiram. E na segunda rodada, mais 10%. Aqui em Taubaté será quanto? Será de 1, 2, 3, 10%? E outra coisa que a gente acabou não citando, né? Mas em algum momento a gente vai fazer uma prova de vida também, para garantir que a gente não tenha nenhum erro no nosso sistema, a gente não confia no nosso sistema. O que é essa prova de vida? A gente tive recentemente com o governador Tarcísio e ele citou que fez para os funcionários do Estado. Ele encontrou 2% de funcionários inexistentes. Pode ter sido erro no sistema, pode ter sido desvio de conduta, mas então a gente está pegando várias grandes e pequenas medidas. Até a renegociação de contratos, por exemplo, é difícil de você estimar. Por exemplo, é 30%, a gente conseguiu economizar 2 milhões. De acordo com o que a gente vai encontrando dinheiro, a gente vai empurrando para sentar e renegociar as dívidas. Tem fornecedor que aceita e tem fornecedor que não aceita. Então a gente está aprendendo também com o processo esses números. Né? Então a gente pode falar que é um pacote de medidas, mas por enquanto ainda não tem assim, um impacto orçamentário fechado. Assim, não dá para a gente saber o quanto todo esse esforço vai gerar de impacto mitigatório. E isso não impacta o serviço público? Por exemplo, o PDV, né, tem suspensão de concurso, isso não impacta o atendimento para a população dos serviços? Agora, o serviço já está impactado. O hospital está sendo fechado. Em algum momento a gente vai ter que, como sociedade, olhar um para o lado e falar, não está funcionando. E aí, tá bom, se eu continuar fingindo que não tem problema, eu vou aumentar o problema. A gente tem na Secretaria de Saúde o diagnóstico, faltam leitos em Taubaté para atender o taubatiano. A gente tem um hospital semi-fechado há bastante tempo. A gente precisa de um outro hospital, né? A gente sempre falou de uma Santa Casa, possivelmente, para ampliar a capacidade, para a gente parar de mandar taubatianos para Aparecida, para Caraguá. Então, o serviço já está impactado. E um dos grandes motivos do serviço impactado é falta de governança e falta de responsabilidade fiscal. Não é um assunto chato quando a gente fala de responsabilidade fiscal, de ter austeridade, mas quando você gasta mais do que arrecada desde 2017, uma hora a conta chega e chegou. E a gente não vai aceitar isso mais. A gente vai precisar de ajuda e de apoio de vocês para a gente corrigir daqui para frente. Mas chegou a conta. Essa indignação tem alguma mãe esperando o exame para o seu filho, ou tem algum filho esperando o exame para a sua mãe. A gente está, aos poucos, ampliando o serviço. Tem que achar dinheiro, tem que tirar, tem que fazer todas aquelas medidas e talvez um pouco mais. A gente está estudando quais são os negócios, por isso uma auditoria, por isso uma consultoria. E esse diagnóstico toma um pouco mais de tempo, entendeu? Não dá para falar, legal, em 15 dias aqui a gente já viu o que vai fazer e vai dar isso de impacto. Mas o que você pode contar com a gente, todos vocês, é a transparência clara na jornada de quanto a gente conseguiu economizar, de quais outras medidas que a gente espera. Então você tem base estimativa, mas é difícil você cravar exatamente. Um esforço muito grande, por exemplo, eu recebi de um ex-prefeito colega, ele falou assim, olha, a gente contratou uma consultoria para olhar na saúde, linha a linha, quais serviços que a gente faz e muitas vezes não recebe verba para isso. Então tem um grande potencial de aumento de receita, porque a gente não está prestando conta adequadamente. Por isso exige um esforço muito grande, e esse está sendo um grande desafio de cada secretário e suas equipes, para olhar para dentro e falar, onde a gente está errando, o que a gente podia estar fazendo aqui do mesmo jeito e pedindo recurso para executar esse serviço. Tem uma série de frentes em aberto, a gente vai apresentando para vocês ao longo do tempo. A Caroline Correia, da TV Band. Posso só complementar um pouquinho? Claro, por favor. A gente conversou um pouco sobre isso da renegociação de dívidas, mas é bom a gente separar em duas etapas ou fases. A gente está renegociando as dívidas que já foram contraídas e aí a gente está pedindo 30% de desconto ou parcelando isso. Esse é um ponto. A revisão de contratos a gente vai fazer de um modo que a gente repactue os contratos. Então, assim, que o serviço na ponta não seja afetado. Hoje, por lei, eu posso chegar por simplesmente falar todos os contratos serão cortados em 25% e todas as empresas terão que aceitar. Isso está na lei, inclusive nos contratos assinados com ela. A gente não quer fazer isso. A gente quer conversar, isso já tem a missão com os secretários dos setores técnicos, de que eles analisem o serviço que está sendo entregue, o que não é mais necessário, o que pode ser melhorado e a gente repactue para que o serviço chegue na ponta e a gente fale menos.
Então, Caroline Correia, da TV Band. Diante de tantas dívidas, vocês vão priorizar algumas coisas? Como que vocês estão pensando nessa questão também? A prefeitura tem os seus serviços essenciais, né? Então, o que priorizar? Saúde. A gente precisa garantir saúde digna para o taubatiano. Tenho certeza que essa é a grande reclamação, né, nos gabinetes dos vereadores. Com certeza é a principal discussão internamente da prefeitura. A zeladoria, vou dar um exemplo positivo aqui do Coronel Ribeiro Neto. Começamos com uma equipe da época Taubaté e 4 internos. Semana que vem ele já está terminando de montar a 8ª equipe para estar na rua cuidando da zeladoria. Apenas fazendo gestão e remanejamento interno. Então, são várias pequenas medidas que ao longo do tempo a gente vai corrigir. Cada secretário tem as suas prioridades de redução, né, como o Matheus acabou de explicar. Saúde é a maior dor, e saúde tem pressa, não espera. A educação, a gente sempre fala lá com o Elcio, né? Esse é o grande investimento do futuro, é a educação. Então, cada secretaria definiu, né, definiu em conjunto as prioridades, mas para a gente são serviços essenciais de saúde, educação, segurança. Com o Capitão Souza, né, a gente enfrenta um desafio enorme de pessoas em situação de rua. Isso envolve segurança, envolve o Teodoro, que vai liderar o comitê de enfrentamento, envolve saúde, com a doutora Rosana. A gente tem o programa Bairros Vivos, que a gente quer retomar a vida na nossa cidade. Na segurança não é só policial na rua, é esporte, cultura, lazer, convívio em família, ocupação dos espaços públicos. Então, começando por saúde e segurança, saúde e educação, mas aí tem uma série de outras coisas para a gente morar numa cidade que a gente merece. Lucas, da TV Câmara. Gente, só uma interrupção. Acho que tem um celular vibrando, está pegando bastante no áudio dos nossos microfones ali. Não sei se o de vocês estão ali, não sei se é um dos celulares que estão aí. Está tocando? Eu acho que esse aqui, ó. Porque ele está vibrando bastante, está pegando bastante no áudio aí do microfone, se puder ajudar. Quem é o proprietário? De quem que é o celular? Não sei se ele está despertando. Pegou a vez. Um tema que vem sido debatido há anos e pode afetar diretamente a arrecadação da prefeitura e a vida da população é a revisão da planta genérica de valores. Como que essa administração vê a possibilidade dessa revisão e qual que é a visão que vocês têm da participação da Câmara, não só nessa decisão, como nas outras, para melhorar a arrecadação e a vida da população? Pergunta. A planta genérica tem apontamento do Ministério Público para ser revisado. O que a gente tem contribuído desde sempre é também nós, prefeitura, a gente não pode ficar, ou o poder público, a gente não pode o tempo todo jogar a conta para o cidadão. Então, a gente está fazendo um estudo para cumprir os apontamentos, para cumprir a legislação, mas também para empurrar o peso de mais imposto para a população. Tem que encontrar o caminho justo ali de executar esse serviço. Mas a gente não tem a resposta ainda, está em fase de estudo. Só para complementar, como, né, vocês viram, alguns são projetos de lei, concessão, PDV, enfim, qualquer mudança da venda de ativos, tem diversas medidas que a gente precisa da Câmara. E talvez mais importante, né, esse diálogo, já que eles são o primeiro ouvido, muitas vezes, da população, para passar para a gente as principais demandas, nos fiscalizar, para a gente ir levantando a régua junto para melhorar o serviço para a população. Desburocratização também, para atrair novas empresas, muitas das mudanças legislativas têm que passar pela Câmara. Bruno Lemes, da Rádio 99. Prefeito, na ex-gestão de prefeito, ele encaminhou um projeto à Câmara, que foi autorizado, de uma linha de crédito junto à Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, se não me engano, no valor de 17 milhões de reais para alguns projetos de investimento. Como que vai ser a postura e o critério da atual gestão em relação a isso? Boa pergunta, Bruno. Novamente, né, a gente mostrou ali em algum momento, não somos contrários a financiamento, a dívida. O que tem que ser feito em conjunto, Câmara e Prefeitura, é o financiamento e a fiscalização para boas obras, para que realmente impactem bem a vida da população. O grande desafio hoje nosso, e boa parte das dívidas de acordo, são de serviços já prestados. A gente continua com serviços muito para a população, mas a gente tem com bons olhos linhas em aberto de financiamento para a gente conseguir fazer obras, por exemplo, de infraestrutura,
de drenagem, enfim, os prédios públicos. Se você pergunta para um servidor da prefeitura como está a condição dos prédios onde eles trabalham, o tesourinho, a gente vai pedir para fazer um laudo. A gente acha que está cedendo ali o prédio onde tem 300, 400 pessoas ali. O pessoal da Secretaria de Habitação, agora, a Diretoria de Habitação foi lá para o CTI, né, a gente alocou junto com o social, mas toda vez que chovia, eles tinham que passar um saco de plástico em cima dos computadores para não perder o processo. O próprio Palácio do Bom Conselho precisa apresentar também um diagnóstico de infraestrutura para vocês. As escolas, como estão, então, é um desafio enorme pela frente. Então, essas linhas de financiamento são, junto com o nosso escritório de projetos, são o que vão dar a possibilidade de a gente aumentar o nosso tempo de resposta. Né? Talvez foi o termo que eu não usei na apresentação, mas o mais importante de tudo isso que a gente falou tudo isso aqui impacta no nosso tempo de resposta. Se a cratera da estiva ali, o Oliveira Neto fez um rearranjo de orçamento para conseguir atuar naquela obra. Mas a gente tem os moradores da Antônio Queiroz Filho ali, desesperados há muito tempo, porque a gente não conseguiu ainda atendê-los. A gente, prefeitura, né? Desde o dia 1º de janeiro é a gente. Então, tudo isso aqui impacta o nosso tempo de resposta. Financiamento, escritório de projetos, solução de custos, tudo isso vai ajudando a gente, isso, prefeitura e Câmara, a aumentar o nosso tempo de resposta, ampliar leito. É isso. Grande desafio. Tempo de resposta, todas as nossas ações vão ser voltadas para a gente conseguir melhorar o nosso tempo de resposta ao cidadão para melhorar os nossos serviços. O Alexandre Vilela, da Rádio Metropolitana. Bom dia, prefeito, bom dia aos secretários, a todos presentes aqui. Prefeito, você falou agora um pouco sobre a planta genérica, mas um outro ponto importante também, que se fala muito em Taubaté, seria sobre criação de taxas, né? E a taxa do lixo é uma delas. A cidade de Taubaté teve um problema com relação à coleta, já não temos coleta seletiva, há essa possibilidade real. E uma outra questão também com relação, se já foi feito um levantamento com relação ao grupo de pessoas que o senhor dispensou, funcionários comissionados, e até mesmo com relação aos que o senhor contratou também na atual gestão, sobre uma economia com relação a isso. Boa pergunta. Como eu falei, né, desde o começo, com relação às taxas, a gente está tentando fazer o máximo de esforço aqui para não ter que aprovar nenhuma taxa ou nenhum aumento como a planta genérica. A taxa de lixo, especificamente, né, é uma exigência do novo marco de saneamento aprovado no governo Bolsonaro. A gente está estudando as melhores alternativas. Com relação a gente, né, a gente economizou, acho que está em torno de 20% ali das pessoas, e o grande desafio da prefeitura é não ter um bom plano de carreira. Né? Então, a maior parte, o Matheus, por exemplo, é servidor escriturário. Aí, como escriturário, ele tem poucas funções que ele pode executar. Para ele poder executar algum serviço diferente, ele tem que ter algum cargo de confiança ou comissão. A gente também, um dos desafios da consultoria contratada é a gente fazer uma revisão das distorções, e a gente quer aprovar um bom plano de carreira para os servidores para a gente garantir uma jornada mais previsível para todos os servidores. Né? O que motiva um bom servidor? Bom, se eu executar essas tarefas e essas metas claras, aqui eu vou ter o prêmio no final do ano. Né? Eu vou ter um aumento, eu vou ter uma progressão na carreira, então a gente quer dar mais clareza justamente para evitar tanta disrupção na máquina de um governo para outro. José de Campos Cobra, pela página Taubaté em Debate. Bom dia, prefeito, bom dia, secretários. Então, é difícil, com tantos problemas assim, fazer uma pergunta só, mas a gente vai tentar. Primeiro, que parabenizar por essa tentativa de estabilizar a situação, porque a gente vê pelas estatísticas apresentadas aí que a cidade vem piorando de tempo para cá. E o objetivo seu é melhorar a cidade. Mas primeiro tem que parar de piorar. Né? Primeira coisa. Tá? Uma questão, você falou da questão das casas lá da Independência, do Antônio Queiroz. Lá foi apresentado um relatório geotécnico, e desde quando foi noticiado isso aí, eu pedi através da plataforma Unidop lá esse relatório, e não foi fornecido, não foi divulgado nem o veículo de imprensa que publicou isso. Tem um relatório, tá?
escondido em algum lugar. Essa é uma questão. E outra coisa é, com relação aos repasses do governo federal, do FEPOM, que é o fiador da dívida de Taubaté, a grande, a maior dívida aí, hoje os repasses estão sendo garantidos através de uma liminar. Uma liminar é uma coisa que pode ser caçada a qualquer minuto, alguém vai lá e caça e acabou. E se caçar, o governo, a Taubaté não vai receber o repasse. De um dia para o outro, menos se isso ocorrer, qual seria o panorama para a cidade? Olha, obrigado pela pergunta, né? Esse é o ponto mais... encontrar a palavra certa, né? Esse é o ponto mais importante disso que a gente falou. O maior risco de tudo isso que a gente falou é essa liminar cair. Essa liminar está bem robusta, né? A sua justificativa, e agora vai depender de relacionamento técnico-político para a gente conseguir reorganizar essa dívida. Porque não basta só a gente conseguir conversar e a liminar não cair. A gente precisa encontrar, né? A gente devemos, sabemos e queremos pagar, né? Encontrar um caminho para a gente alongar essa dívida de uma maneira justa, que caiba no bolso do taubatiano, né? Do nosso orçamento. Então, se cair, a gente vai ter entrado numa situação realmente problemática. É difícil ter um panorama. Parece que de uma hora para outra você não tem 191 milhões. Aí sim, como a jornalista perguntou, vai afetar diretamente o serviço público de imediato. Né? E do Avenida lá do... Tá. Até, não sei se vocês vão ali perto, já convido, a gente já marcou, acho que semana que vem a gente vai estar junto com eles. Tem uma disputa entre Sabesp e Prefeitura, né? Tem um laudo que mostra que tem uma questão ligada aos usos da Sabesp, vai ter uma disputa judicial, mas a gente quer sentar, mesmo que a gente está fazendo com vocês, com as famílias que moram ali, que estão esperando desde 2019 uma resposta para apresentar o que é, até onde a gente está hoje, o que é possível fazer, o que a Prefeitura já vem fazendo nesses primeiros dias, e tentar desenhar junto uma solução com isso. O relatório geotécnico provavelmente vai virar uma ação judicial entre a Prefeitura e Sabesp, mas de novo, a não ser que tenha algum dado sensível que a gente seja proibido de disponibilizá-lo, bom, claramente a gente vai ter um compromisso com a transparência total. Para o Jesse Nascimento, do Vale 360 News. Certo, bom dia. Eu gostaria de saber quantos servidores a Prefeitura pretende cortar no plano de demissão voluntária, para economizar quanto. A segunda questão ainda, a respeito do questionamento do colega, qual seria o valor que a Prefeitura deixaria de receber caso a liminar fosse cassada de forma imediata? E eu gostaria que você falasse também a respeito da questão aí da concessão dos parques, né? Quanto que a Prefeitura pode receber nessa concessão para ajudar aí nos valores da dívida? Boa pergunta, Jéssica. Novamente, acho que a mesma resposta que a gente passou anteriormente, a gente tem como base outras prefeituras, né? Outros PDVs. É difícil saber. Como a gente está vendo um aumento de pessoas pedindo licença não remunerada, a gente imagina que essas pessoas sejam as que têm mais chances de aderir. Pindamonhangaba, por exemplo, teve 10% de adesão na primeira rodada, porém, eles tinham servidores aposentados na ativa, que Taubaté já não tem. Então, quanto isso impacta, né, no nosso programa? Na segunda rodada deles, eles tiveram mais de 10%. Então, dá para estimar que 10% é um número ideal. A gente tem 6.700 funcionários, 670 aderirem, entendo ser uma boa primeira rodada, e depois a gente vai aprimorando também ao longo do tempo. Agora, é uma tentativa, uma estimativa, né? Não dá para saber o número exato, mas se a gente conseguir reduzir 10% da nossa folha com anuência, né, com adesão dos servidores, para eles acharem que é bom para eles, eu acho que é bom para a gente também. A dívida eu trouxe para cá, né? São 191 milhões até 31 de 12 de 2024. Né? Então tem juros rolando, vai ser calculado, imagino, no momento da eventual, mas isso não vai acontecer,
que é a liminar. A gente está trabalhando muito, né, o Osório, nós também está responsável por essa, para nos ajudar a encontrar o caminho, mas são 191 milhões até 31 de 12. Se a prefeitura teria que pagar daí se a liminar fosse cassada, é isso? Não é nem pagar, ela deixa de repassar para a gente, que é mais difícil, né? Porque hoje eu já tenho que pagar. Se ela retém, né, aí então, de imediato ela vai reduzindo os repasses ao longo do tempo. O último questionamento, então, é do Glauber Victor, da FM Unidade. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretários. Todo esse diagnóstico que foi mostrado traz uma situação preocupante nas finanças. O decreto de contenção de gastos, 30%, em especial na saúde, que foi pouco falado, mas nós sabemos que também o problema é grande. Como manter a saúde, como resgatar serviços que estão parados, como o caso do hospital parcialmente parado, fila de especialidades, de exames, com 30% de economia. Olha, o que a gente tem visto é que tem muito excesso, tem muita gordura, tem muito serviço realizado que não precisa mais, tem muito contrato não efetivo. Então, você vai encontrando a partir dessas medidas, né? Na saúde, especialmente, a gente quer dar um choque de gestão e de tecnologia. Como eu falei, tem 22 mil pessoas na fila de exames de ultrassom. A gente conseguiu já, por fiscalizar o contrato, a organização social já abriu mais 1.600 exames de ultrassom por mês. Então, é garantindo a maior efetividade dos contratos. 1.600 por mês, como que a gente perde tempo e dinheiro? Se o processo de convite, né, das pessoas que estão fazendo o exame, lá tem o médico esperando para fazer 30 exames no dia, e ele faz só 10, a gente também perdeu dinheiro. A hora do médico, todo esse dinheiro estava ali feito para isso. A tecnologia ajuda você a dar mais eficiência, melhorar essa gestão. A gente vai revisar algumas contratações aqui para frente para contratar por produtividade. Então, invertendo um pouco a lógica da questão, né? Eu tenho certeza absoluta, e é difícil medir em números, né, o quanto a gente desperdiça de dinheiro quando algum parente seu faz um exame e quando chega para falar com o especialista, o exame já está vencido. Volta no final da fila. Ou a pessoa que fica esperando muito tempo. Se a gente tem um atendimento não tão resolutivo na atenção básica, esse caso vai progredindo até o mais caro, que é chegar no hospital. A gente precisa aumentar a nossa resolutividade na atenção básica, onde é preventivo, onde é mais barato. E tudo isso, muitas vezes, não exige dinheiro, exige gestão, revisão de processos internos, tecnologia. E aí, a gente está desenhando esse mapa de ações, porque também toma tempo. Né? O vereador Alberto Barreto pediu para fazer um questionamento. Bom dia a todos aí embaixo. Só gostaria de, se fosse possível, que o Matheus colocasse para a gente, que eu não vi os dados ali, a dívida que ficou da educação. Nós temos que pagar até o dia 31 de janeiro agora, né? Esses restos a pagar a educação, e qual o impacto disso caso a prefeitura não consiga atingir esses gastos dos 25% da educação. Por favor, obrigado. Obrigado, vereador. Hoje, o cenário é que a prefeitura, em 2024, ela empenhou e liquidou notas fiscais, né? Então, ela já passou dos 25%, que é a obrigação, na questão que quando a gente fala de liquidação. O problema é que até 31 de dezembro a gente tem que falar em pagamento, né? Então, 25% de pagamento. Hoje, para atingir esses 25% pagando contas da educação, gira em torno de 50 milhões de reais. A prefeitura teria que pagar até 31 de dezembro. Nós, junto com a equipe jurídica, estamos analisando os impactos disso, para que isso também não prejudique a gestão futura, porque a gente sabe que não atingir os 25% tem alguns problemas que vão resvalar na gente. A gente está fazendo esse levantamento para minimizar esse impacto, mas é um valor considerável, de 50 milhões de reais aproximadamente. Provavelmente não tinha dinheiro no caixa para pagá-lo, né? Para fazer isso, teria que tirar da saúde, teria que tirar da obra de enchente, de drenagem. Essa pergunta é importante. Obrigado. O município, né, não somente pelo aumento dos impostos, mas também com incentivos e com programas vinculados ao governo federal e ao governo do estado. Eu queria citar alguns exemplos aqui, como por exemplo
tendo uma parceria no Conselho do Turismo, habilitando o nosso município para o MIT, a gente consegue receber recurso do governo do estado. Hoje a gente tem municípios como Cunha e Cruzeiro que já são habilitados no MIT, que recebem esse recurso. Taubaté tem um grande potencial turístico e não está recebendo. Nós temos também possibilidades de criar mecanismos de combate à desigualdade racial, como o Conselho de Igualdade Racial, que também gera maior repasse do governo federal para o município. Nós temos também programas para pessoa com deficiência, como Viver Sem Limites, por exemplo, que também repassa recursos, inclusive com materiais, vans adaptadas, carros adaptados, inclusive com mão de obra para acessibilizar prédios públicos, né? São programas que já existem, que a Prefeitura precisa somente se inscrever, se adequar para poder receber esses repasses. Eu queria saber do olhar da gestão para correr atrás desses incentivos, desses programas, dessas ações vinculadas com o governo federal e também com o governo do estado. Boa pergunta, vereadora. Nem se a gente não quisesse, a gente não poderia nos dar o luxo de não fazer. Então, o escritório de projetos é uma dessas medidas, as consultorias que já estão nos ajudando também é outra medida, e aí foi dito aqui na apresentação, né? A gente tem que saber todas as caixinhas onde tem dinheiro para a gente apresentar adequadamente o projeto. E aí, aqui não tem nem discussão, né? A gente precisa disso para conseguir melhorar o serviço à população. E contamos com todos da Câmara também para nos apoiar. Obviamente que tem algumas medidas que a gente não vai conhecer, que vocês podem trazer para a gente, e a gente vai dialogando ao longo do tempo. Mas tem uma grande janela de oportunidade, talvez a maior, na saúde. A gente realmente perde muito dinheiro, ou deixa de receber muito dinheiro na saúde por diversos motivos, né? A gente tem somente 2 UPAs cadastradas. É difícil, as outras não são mais UPAs, né? A planta não é adequada de acordo com o programa federal, ou como a gente presta conta do atendimento. Então tem todo um olhar interno que muitas vezes não é visível, seja para a Câmara ou para a imprensa, aquelas medidas internas que têm que ser feitas para corrigir a rota, mas que vai garantir aumento de receita. Então a gente precisa e vai fazer um esforço enorme para captar recurso do governo federal, estadual, deputados, parceiros. A gente quer construir um bom diálogo com vocês para apresentar projetos para as próprias emendas de vocês também serem mais assertivas e aumentar o impacto, se a gente puder contribuir em conjunto. Se vocês conhecerem melhor os nossos projetos e a gente as vontades de vocês, tenho certeza que trabalhando junto, talvez as próprias emendas, né? Obviamente não em imposição, mas para a gente construir os projetos que podem ser prioritários para o taubatiano. É isso. Novamente, pessoal, grande parte do nosso esforço aqui é reafirmar o compromisso com a verdade, compromisso com a transparência, compromisso com vocês, com nós todos taubatianos, e garantir que está todo mundo do outro lado, ralando, trabalhando, pagando a sua conta, tem uma cidade que a gente merece, uma cidade dos nossos sonhos, uma cidade que presta um serviço com dignidade. Essa eu tenho certeza que é a missão de todos os secretários, tenho certeza que é a missão de todos os vereadores, e a imprensa vai ter canal aberto para fazer os questionamentos, e acha o slide final, para fazer os questionamentos, e a gente vai ser sempre transparente, não temos compromisso com o erro. Queria agradecer novamente a nossa equipe. É muito bom ver o brilho no olhar dos secretários que sabiam o tamanho do desafio quando chegaram. Então, desde o dia 1º, ou até antes, né, durante a transição, trabalhando incansavelmente para entregar soluções cientes do desafio. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente, nesses 4 anos, é como e que decisões a gente precisa tomar para aumentar o nosso tempo de resposta para as ansiedades da cidade de Taubaté, dos taubatianos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Oi? Boa, o Matheus como servidor aqui também, a gente falou isso um pouco mais cedo, acho que eu citei ao longo da apresentação, mas queria reforçar aqui no final, né? Também todos os secretários têm elogiado bastante a qualidade dos servidores que eles encontraram nas suas secretarias, para a gente conseguir, né? Ninguém vai fazer isso junto, tem um corpo de pessoas aqui que muitos há bastante tempo sabem que já deu certo, que deu errado, a gente está construindo esse processo de escuta. Temos 4 servidores municipais, secretários, e vários servidores públicos, secretários em outras áreas, não necessariamente de Taubaté.
O desafio é grande, mas a vontade de vencer é maior. Eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a presença da imprensa, secretários e vereadores. Agora as entrevistas individuais. Converso agora com o secretário de governo, Dr. Antônio Carlos Osório. Além, né, de ser o desafio que todos nós já falamos, a Secretaria de Governo ela atua como se fosse um maestro orquestrando com as demais secretarias, né? Qual é a estratégia? Porque é muito trabalho, é muita coisa e os números não estão muito favoráveis. Qual é a estratégia para resolver? Oi, Cláudia. É um prazer falar com a TV Cidade, prazer falar com você. Nós estamos adotando agora medidas de diagnóstico. Nós estamos conversando com todas as secretarias para a gente ter um diagnóstico mais preciso, o mais preciso possível de toda a situação. Primeiro, a questão de receitas e despesas, qual é o gasto de cada secretaria. Nós estamos também levantando o número de servidores, estamos levantando patrimônio dessas secretarias, patrimônio que a prefeitura tem, né, de imóveis, fazendo um inventário de tudo isso, para que a gente possa, a partir desse diagnóstico, a gente fazer um trabalho conjunto, integrado, de olhar para o futuro, visando a resolução de problemas. Um deles, conforme o prefeito anunciou, é o central de custas. A gente vai montar um centro de custas, já estamos avançados nisso, já estamos praticamente na prática, já fazendo um centro de custos, mas a gente quer ter isso institucionalizado para que esse centro de custos tenha um controle de todos os gastos de todas as secretarias o tempo todo. Full time nós vamos controlar todos esses gastos, como eles estão sendo feitos, receita, despesa, para que a gente possa sempre ter um controle, ter um melhor acompanhamento disso, para que a gente não chegue a esse descompasso de ter mais, às vezes, previsão de orçamento sem ter o orçamento, ou então mais gastos sem saber que esses gastos estavam previstos. Então, esse controle nós vamos fazer com muito cuidado, com muito acompanhamento com as secretarias e com muita parceria com as secretarias, para que a gente tenha esses números de uma forma muito presente no dia a dia nosso, que isso praticamente tem que ser uma rotina, né? Eu tenho que olhar, eu tenho que saber, eu estou gastando mais do que eu posso, não, eu estou gastando adequadamente, porque está ali visível quanto que eu posso gastar, quanto que eu tenho de dinheiro, quanto eu posso gastar. Então nós vamos adotar isso como medida para o futuro. Bom, nós estamos aqui num prédio da Universidade de Taubaté, que é uma autarquia municipal e que também tem suas questões financeiras delicadíssimas, né? Essa administração já sentou para conversar com a universidade sobre essas questões? Sim, o prefeito municipal já sentou com a reitoria, com a reitora, já está discutindo, já está buscando soluções em conjunto para que todos os órgãos públicos de Taubaté, seja da administração direta, seja da administração indireta, como no caso da Unital, que é uma autarquia, possam solucionar os seus problemas de forma em parceria, de forma conjunta, para que possam, ao final, prestar um bom serviço para a população de Taubaté. Bom, as pessoas de Taubaté já o conhecem, né, como jurista, como uma pessoa sempre ligada ao Ministério Público, e agora como secretário, né, de governo, o que o munícipe taubatiano pode esperar da sua atuação, dos seus pensamentos em relação à administração pública? Olha, eu sou luizense de nascimento, né, de São Luís do Paraitinga, mas eu sou taubatiano por adoção, porque eu moro aqui desde 98, quando eu vim para cá como promotor de justiça. Aqui a minha filha mais nova nasceu e cresceu, hoje ela já é uma moça. Então, Taubaté está no meu coração. Taubaté é a minha cidade, é a cidade que eu de coração. Então, a população pode esperar muito trabalho, muita energia, muita dedicação. Eu falo que eu aceitei esse convite já numa situação mais tranquila da minha vida, mas eu aceitei esse convite como uma missão de vida mesmo, diante do quadro dramático que está o município de Taubaté, as contas,
para a gente fazer um trabalho enérgico, firme e austero ao longo dos anos para que Taubaté possa ser essa cidade tão potente que sempre foi, essa cidade de referência para todo o Vale, para todo o país, para todo o estado, para todo o país. Então, eu prometo, já estou fazendo isso, muita dedicação. Isso significa sacrifícios pessoais, familiares. A gente trabalha o tempo todo, fim de semana, não temos limites para o nosso trabalho. Mas é exatamente isso que nos faz enxergar essa dedicação como uma missão para ajudar a nossa cidade e o nosso povo. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Converso agora com o vereador Isaac do Carmo. Vereador, um dos grandes problemas da administração em milhões é a dívida, né, com o governo federal e a liminar, que tem que ser protegida. E esse relacionamento com o governo federal, que a Prefeitura de Taubaté precisa ter, meio que caiu para a cara de Taubaté em Brasília, que é a sua. E agora? Né? Como se dá isso? Olha, Cláudia, primeiro, realmente a situação não é fácil, desafiadora, não só para o Executivo, mas também para o Legislativo. E eu sempre disse, desde a minha campanha, né, que eu gostaria de ser a voz do governo federal aqui na cidade. É inadmissível Taubaté ser contemplada com poucos investimentos do governo federal na cidade, não porque o governo federal não quer encaminhar, porque a cidade não faz projetos. E nessa questão do CAF, eu já falei com o prefeito, nós vamos inclusive tentar mandar um ofício conjunto da Câmara, ontem estive conversando com o presidente da Câmara também, mas também do Executivo, ao Ministério da Fazenda, para que a gente possa discutir essa questão da cidade de Taubaté, não ficar aí na zona de conforto em razão de uma liminar que pode cair a qualquer momento, e aí o governo, por cumprimento inclusive legal, teria que deixar de repassar verbas importantes para a cidade. Então, o nosso grande desafio, enquanto vereador do PT, é a gente aproximar cada vez mais a nossa cidade do governo federal para que a gente possa resolver essas questões. E eu sempre tenho reafirmado, eu tenho 21 anos de PT, tenho uma relação com vários ministros do governo federal que podem contribuir também nisso, não só na questão do CAF, mas também de obras importantes, estruturantes que a cidade precisa para os próximos anos, até porque as soluções dos problemas aqui apresentados hoje, nós sabemos que muitas delas não são em 4 anos. Nós precisamos planejar essa cidade, tanto o Parlamento, portanto a Câmara Municipal, quanto o Executivo, na minha visão, para os próximos 4, 8, 12 anos, para que a gente possa realmente entregar para o povo taubatiano uma cidade que nós, enquanto taubatiano, merecemos e precisamos. Bom, agora está bastante recente a posse, o senhor já teve a oportunidade de ir a Brasília, ou já na sua primeira, né, essa demanda vai ter que ir junto? Não fui a Brasília ainda, mas já tenho mantido contato direto, especialmente com o ministro Luiz Marinho, com o ministro Alexandre Padilha de Relações Institucionais. Nós estamos esperando a primeira sessão da Câmara iniciar a partir do dia 4 agora de fevereiro. E aí, efetivamente, nós vamos construir essas agendas, seja aqui nos escritórios que se tem em São Paulo, mas também em Brasília, se for necessário, para que a gente possa realmente somar forças aqui com o governo local, em benefício da nossa cidade, para a gente poder superar tantos desafios aqui colocados pelo prefeito. Em relação a tudo que foi dito hoje, né, na sua cabeça, como ficou o panorama, né, diante de muitas coisas que a população não tinha nem ideia, né, e das propostas aqui, né, ditas sobre a forma de começar a resolver as questões? Então, Cláudia, eu tenho dito já há muito tempo que, se olhando a cidade nos últimos 12, 15, 20 anos, infelizmente, a gente que conhece mais a questão da coisa pública, sabíamos que poderíamos chegar nessa situação. Eu acho que o Executivo, o prefeito, precisa ter um olhar especial para o servidor público municipal. O servidor não pode pagar conta do desastre das administrações dos últimos 12 anos da cidade, né? E estou falando isso com o olhar de quem foi candidato a prefeito em 2012, fomos ao segundo turno. Mas, especialmente, eu acho que tanto a Câmara Municipal precisa contribuir para esse debate, junto com o Executivo, é a gente olhar as oportunidades. Então, nós temos que ter uma comparação, por exemplo,
Nós tínhamos 23 mil metalúrgicos em 2012, hoje somos em 13 mil. Sorocaba era 28 mil, está em 48 mil. Então, só essa comparação demonstra o quanto a cidade é ruim não se planejar. Uma cidade muito bem localizada, uma cidade que tem uma facilidade de escoamento da sua produção, portanto, nós não poderíamos ter uma crise na indústria metalúrgica que estamos vivendo. Então, é fruto, infelizmente, da incompetência das gestões anteriores dessa cidade. E um grande desafio, por exemplo, que o meu mandato já está discutindo na Câmara, é a questão da área da LG. Aquela área da LG foi destinada pelo povo taubatiano, pelo poder público, para gerar emprego e renda e, portanto, arrecadação para o município, desenvolvimento econômico. É uma área que está parada. Não é justo a LG abrir uma fábrica nova no Paraná e deixar essa área desativada. Então nós estamos, possivelmente vai ser aprovado já no dia 4 de fevereiro, na primeira sessão de Câmara, uma comissão especial da Câmara para discutir o assunto LG, envolvendo o município, portanto o executivo, envolvendo também os sindicatos metalúrgicos e também o governo estadual, o governo federal, para que a gente possa convencer a LG a retomar a produção, gerando emprego e renda e, portanto, aumentando a capacidade de arrecadação da cidade para os próximos anos. Falando, né, no Distrito Industrial, falando nas indústrias de Taubaté, há muito tempo Taubaté não recebe uma indústria nova, né? Existe algum pensamento num plano de atração de novos negócios para o nosso Distrito Industrial, ainda ocupando essas áreas aí que estão hoje dando prejuízo para a cidade? Olha, Cláudio, nós já temos com o nosso mandato realizado reuniões com os secretários do governo municipal, junto com o Cláudio, presidente do sindicato, apresentando algumas demandas importantes do Distrito de Piracanguá que vêm das indústrias, né? E também dos trabalhadores. Então, um grande exemplo, não temos um tratamento de rede de esgoto no Distrito de Piracanguá e no Distrito do Una. Precisa ser solucionado essa situação para você trazer novos investidores. Como é que você vai apresentar uma área industrial se você não tem um básico? Nós temos problemas de queda de energia nessas regiões, que também já fizemos uma reunião com a ADP no nosso mandato, junto com o presidente do sindicato. Então, são situações estruturantes, como, por exemplo, fizemos uma reunião com o secretário de Mobilidade Urbana, Monte Claro César, também para tratar da mobilidade nessas regiões. Então, nós precisamos estruturar essas regiões industriais e aí aproveitar a oportunidade que especialmente Taubaté tem. Taubaté é uma terra muito bem localizada, de um povo trabalhador, temos universidades que podem capacitar a mão de obra e que a gente possa, de fato, ser uma cidade que volte a ser, ter uma pujança do ponto de vista de geração de emprego e renda nesse setor tão importante que é a indústria. Não existe cidade desenvolvida sem uma indústria forte, assim como não existe um país desenvolvido sem uma indústria forte. Então é esse o objetivo que a gente quer tratar junto com o Executivo e com certeza o nosso mandato terá muito compromisso na geração de emprego e renda, na defesa do interesse dos trabalhadores e volto a falar, é fundamental também que o Executivo nessa contenção de gasto preserve os servidores públicos municipais, porque sem os servidores realmente remunerados, com seus direitos garantidos, nós não vamos conseguir sair dessa situação que a cidade chegou, infelizmente. Ok, muito obrigado, vereador.